Eu sou o Gabriel. Esse é o primeiro vídeo do canal Recomendo Ler. Eu comecei em 2023 uma página no Instagram, então eu vou deixar linkado por aí. E para o primeiro vídeo, eu separei, acho que uma adaptação da tag de 50%. Segundo semestre acabou de começar, então eu acho que é uma boa separar aqui as minhas 6 melhores leituras de, do primeiro semestre de 2024. Eu acho que é uma boa apresentação do que são os meus gostos literários. Então, antes de seguir para 6 leituras, vamos fazer o trabalho. Eu vou fazer meu trabalho direito. Então, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Eu vou mostrar aí cada um desses no detalhe, falar sobre as minhas impressões. E desculpa se tiver algum spoiler. Vamos para 6 melhores leituras do primeiro semestre de 2024. Bom, e aí a primeira leitura é esse livro escrito pela Jung Chang, que foi publicado no Brasil originalmente em 2014 pela Companhia das Letras, a Imperatriz de Ferro, e que tem como subtítulo A Concubina que Criou a China Moderna. Então, esse livro é uma biografia de uma das mulheres mais importantes da China e que, de certa forma, sofreu um apagamento da história. Em alguns momentos, ela deixa de ser citada, como principalmente pela sua relevância na modernização da China, e a Jung Chang, não sei se é assim que pronuncia o nome, ela vai por meio de documentos históricos, documentos que realmente existem, que comprovam a relevância da Cixi, que foi ali de concubina a imperatriz da China, governou durante anos e foi responsável aí, principalmente pelo processo de modernização da China ao longo dos anos, né? Então, apesar o livro é uma biografia extensa aí de mais de 550 páginas, o livro é bem dinâmico, não é só com fatos históricos, aqui a gente pode dizer até que é uma biografia meio que romanceada, mas que percorre não apenas no âmbito de fazer justiça por esse apagamento durante alguns anos da história da protagonista, mas mostra erro, mostra acerto, e foi uma das minhas primeiras leituras de 2024 que me chamou bastante atenção. Não é um livro desse ano, então é um livro que você acaba tendo muita recomendação sobre ele, e foi, né, e continua sendo aí um dos destaques para mim de 2024, justamente pela escrita da autora, pela personagem que é muito interessante, pela, acho que pode-se dizer, relevância histórica, e pelo protagonismo feminino que esse livro tem. Então, indico aí para todo mundo aqui que gosta minimamente de história, eu acho que vale super a pena. Gostei do livro e certamente é um dos melhores do ano. A segunda leitura, o segundo livro, né, que eu quero indicar aqui é, na verdade, um quadrinho, e acho que provavelmente aí figurou na lista dos
quadrinhos, os melhores quadrinhos de muita gente em 2023, porque ele foi lançado aqui no Brasil no finalzinho de 2023 pela editora WMF Martins Fontes, e ele conta com o roteiro e arte da Kate Beaton. É um quadrinho com uma história local sobre o Canadá, então o título Patos, 2 anos nos campos de petróleo. Essa perspectiva da autora, de uma forma muito intimista, debatendo principalmente dois pontos. Primeiro, eu acho que é um dos mais delicados aí da história, que é sobre os diversos tipos de assédio que, nesse caso, que é um pouco desconhecido da realidade de muita gente, que são os campos de petróleo no Canadá, que acabam sendo uma única opção de trabalho para quem está ali saindo do ensino médio e até depois da faculdade, então um período muito específico. E esse ambiente que predominantemente é dominado aí por homens. A autora mostra essa perspectiva sobre assédio, sobre o preconceito que as mulheres sofrem, nesse caso específico, pelo ambiente dominado. Então, ela fala muito, isso está até na sinopse, eu acho que não é nenhum não é nenhum spoiler, mas são dois pontos centrais aqui. Assédio, não apenas o assédio sexual, o assédio moral, e sexismo são assuntos aí que são tratados com bastante cuidado pela autora. Então, é sim uma excelente dica para quem não curte tanto quadrinho. Eu acho que é uma primeira excelente, a primeira boa experiência para adentrar nesse mundo. Agora, a terceira melhor leitura é também um quadrinho. Eu tinha pensado em revezar livro, quadrinho, mas vamos assim mesmo, que é Meu Irmão Caçula, do Jean-Louis Tripp. Mais uma vez, a gente nunca sabe se está pronunciando certo, mas é um quadrinho aí que foi publicado em 2023 pela editora Nemo, no Brasil, e ele tem uma perspectiva muito pessoal do autor, que é responsável tanto pelo roteiro quanto pela arte. É um quadrinho francês, e essa história aqui fala, né, da perspectiva no âmbito pessoal do autor, então é uma história que realmente aconteceu, de um acidente, uma fatalidade que acontece com o irmão do Jean. Então, o autor tá aqui, é a história da família dele, mas é um tipo de história que, dependendo do momento, né, psicológico que se propõe a fazer esse tipo de leitura, pode não ser tão bem adequado. A história pode acabar conversando com você de uma forma e de uma perspectiva um pouco mais forte do que realmente precisa, né? Então, isso aqui é um relato e trata sobre luto, então, assim, nos mais diversos níveis e das mais diversas formas. Então, assim, é uma história muito bonita, comovente,
dá uma certa revolta com tudo que acontece, mas não é para todo mundo. Ou tá a fim de ler um quadrinho tão sensível como esse, dá uma pesquisada antes, esmiuça o assunto, que eu não, eu pelo menos ainda não sei o que, que eu posso considerar como spoiler ou não, mas veja o momento e se esse quadrinho é para você. O que eu posso dizer é que 99,9% das pessoas que leem acaba tendo uma relação muito emotiva com essa história, porque é uma história tocante, emocionante e muito pesada. Então, fica a dica como. A dica não, né? A minha escolha de terceira melhor leitura: O Pântano das Borboletas, do Federico Axati. Foi publicado em 2014 aqui no Brasil pela editora Tordesilhas. É um livro. O Federico é um autor argentino. E a premissa básica de condução, assim, de escrita dele, é que ele vai estar ali sempre percorrendo entre dois gêneros, né? Que é o terror, ainda que de uma forma um pouco mais amena, então não é aquele livro que vai te dar susto, mas é um suspense muito bem estruturado ali, com um pezinho no terror. Não sei se é que isso existe. Apesar de ser aquele tipo de história que inicialmente pode te enganar, que aquele tipo de história sessão da tarde, dois amigos, e é o que tem aqui, né? São dois amigos que vivem numa cidade que se chama Carnival Falls e que onde um acidente acaba conectando os dois, e é justamente em cima desse acidente, da relação desses dois amigos, que a história se desenvolve. Então, é uma, é uma leitura um pouco lenta, é só uma história muito bem estruturada, com começo, meio e fim, e que faz você querer passar horas e horas para ver se sem deixar um capítulo. Então, é é um excelente livro. Eu acho que eu não vejo eu não vejo tantas pessoas falarem sobre ele, mas é uma excelente dica, tanto de livro para suspense, como se você gosta de literatura argentina, suspense. Então, não se engane com essa capa, com um rapazinho que você não vai dar nada para ele, mas a história realmente é muito boa. Indo agora para a quinta leitura, é esse quadrinho coreano aqui, Memórias de um Freixo. Eu não vou nem me arriscar a falar o nome do autor, mas esse manhwa foi publicado no Brasil em 2021, nessa retomada da editora Conrad. Então, o que, que a gente tem aqui? Um freixo, que é uma árvore. Então, ele acompanha, ele na verdade é a visão do leitor de um período, que se passa ali no próximo, na verdade é um período durante a Guerra da Coreia, que se chama Massacre das Ligas Bodô. Que é isso, o nome. Massacre das Ligas Bodô. Então, o que que acontece?
Durante esse massacre, né, que ficou conhecido, é um assunto delicado na formação recente da Coreia do Sul, principalmente da Coreia do Sul, né, mas estima-se que pelo menos 200 mil pessoas tenham perdido suas vidas por meio desses massacres, que era único exclusivamente porque acreditava-se que algumas pessoas da sociedade estavam flertando com o comunismo. Com isso, os governantes, né, acabaram definindo que determinadas pessoas morreriam e morreriam de uma forma um pouco trágica, que é o que mostra esse Memória de um Freixo. E aí aqui, esse manhwa, que é uma adaptação de um livro coreano, né, o livro não saiu no Brasil, mas ele, ele, ele choca um pouco pela imparcialidade do protagonista frente ao que ele está presenciando, né? É uma árvore, então, até onde a gente sabe, né? A árvore não deve ter sentimento, então ele está vendo ali centenas de pessoas morrendo e ele está narrando como se fosse simplesmente um vento que estivesse batendo nos seus galhos. Então, choca um pouco pela a crueldade. A história é muito carregada de traumas de, da sociedade coreana e principalmente eu acho que a perspectiva, por isso está sendo contado por uma árvore, é, e que ali os sentimentos daquelas pessoas, principalmente aquelas que estão sendo assassinadas, que estão perdendo suas vidas, mas quem fica para trás, né, os familiares. Então, isso é uma perspectiva que o autor ele trabalha tanto com os diálogos quanto com a arte, que é um ponto muito forte aqui da história. Então, fica a dica. Bom, e agora como última leitura, né, do sexto semestre, esse aqui é bem recente mesmo, que é o Arte e Medo, lançado pela editora Seiva em 2024, né? Esse foi o primeiro lançamento enquanto editora, né? A gente sabe que a Seiva ela atua em várias frentes, concursos e etc. Mas foi o primeiro lançamento e por acaso foi feito em 2024. Então, Arte e Medo, ele é escrito pelo David Bowles e em parceria com o Ted Orland, e é um livro um pouco fora, um pouco não, bastante fora da minha é, zona de conforto. Então, ele tem uma perspectiva não técnica, assim, técnica em diversos momentos, mas ele não é excludente para, por exemplo, eu que sou só um exímio leitor de livro. Ele fala com todos os públicos, ainda que ele seja esse livro ele é considerado um clássico underground né, da, da criatividade e tal, mas é uma forma, pelo menos isso funcionou muito bem para mim, de mostrar as nuances de um processo criativo. Então, os autores são gabaritados na área, e eles mostram não apenas a perspectiva deles, mas de outras pessoas sobre o processo criativo em diversas frentes, desde pintura, tudo, exatamente tudo que é considerado como
arte. Então, eu acho que ele faz um mix, ainda que aqui também ele não se propõe a ser um manual, né? Um manual de que você vai fazer arte, mas ele indiretamente seria complicado não dizer que ele não é o manual. Para mim, sim, mas talvez para quem já seja da área, ele tenha um impacto diferente. Então ele conta, né, com diversos capítulos esmiuçando, falando sobre a importância da graduação na arte e as dificuldades. Eu acho que isso é um ponto importante. Ele trata sobre, né, preconceitos que, né, se arrastam aí pela sociedade em relação a quem é, faz arte nos mais diversos níveis, e ele também se propõe a falar não só com quem produz arte, mas para quem consome nas mais diversas frentes, né? Então, é uma leitura muito boa, é excelente na verdade, e assim, não se deixe enganar pelo título, Arte e Medo, achar que é um livro técnico. Ele pode ser, na verdade, acredito que para as pessoas da área, mas é uma excelente porta de entrada para esse mundo do processo criativo. Bom, para finalizar, então, só recapitulando aqui, A Imperatriz de Ferro, uma biografia excelente, tá? A, sobre essa mulher tão importante na formação da sociedade chinesa. A gente tem Patos, 2 anos no campo de petróleo, e aqui é uma história que vai falar mais não, vai falar sobre assédio e sexismo. Meu irmão caçula, um quadrinho francês aí que traz aí uma perspectiva bastante dolorosa sobre o processo, né, sobre o luto. Então, é um quadrinho muito sentimental. O Pântano das Borboletas, um suspense, não é revolucionário, extremamente bom, e que vale a pena ser lido, e é literatura latina. É de um autor argentino, então eu pelo menos não tinha, nunca tinha lido um suspense, eu acho, de um escritor argentino e contemporâneo, né? Então vale muito a pena. O manhwa, Memórias de um Freixo, é contexto histórico muito relevante, e eu acho que foge muito do que vem sendo publicado, né? E esse livro aqui, esse pitigo aqui, mas livro poderoso aí sobre processo criativo, tanto para quem faz, quanto para quem só aprecia ou para quem quer começar. Então acho que vale, acho não, tenho certeza, vale muito a pena. Bom, essas, né, foram as, as 6, né, melhores leituras aí de 2024. Eu não sei se vai ter alguém para deixar nos comentários, mas deixa aí a sua lista dos 6, dos 5, dos 4, dos 3, dos 2, das suas melhores leituras do primeiro semestre de 2024. É isso. Para um primeiro vídeo, espero que não tenha sido tão ruim. Faz aquelas coisas que todo produtor de conteúdo experiente pede. Curte, como é que é? Curte, se inscreve, compartilha, deixa comentário, que isso provavelmente deve ajudar muito. E
Até o próximo vídeo.